quando vamos manipular com imagens. Então, quando vamos manipular as imagens, trabalhar com montagens, a resolução de fotos, o brilho, o contraste, a intensidade da imagem, nós podemos utilizar o Photoshop, e há pessoas que utilizam o Core Photopaint, que é uma ferramenta similar ao Photoshop, cuja finalidade é a editoração de imagens. Então, aí, na parte de diagramação, nós falamos também que o quê? O que seria a diagramação? É quando nós vamos fazer o processo final, na criação de um documento, de um livro, de uma revista, de um jornal, de uma apostila, de um material didático. Então eu posso diagramar, onde eu vou unir conteúdo e imagens, tornando o documento mais leve e mais seguro, né? E com a possibilidade de vê-lo sem que ele se torne tão pesado, até no envio para uma gráfica, por e-mail, né? Se às vezes eu vou enviar, mesmo enviando compactado, usando um compactador de arquivos, ele às vezes fica, não reduz tanto o tamanho desse documento. Então, os programas de editoração, em termos de diagramação, têm essa finalidade, que eles suportam documentos que têm um grande porte. Então, e finalmente, a editoração eletrônica, né, da parte do Word, que é a parte que vamos dar uma ênfase maior. Ou seja, dentro da editoração eletrônica, né, vimos que a finalidade da ferramenta Microsoft Word é trabalhar com textos. Então, há regras para texto, correção ortográfica, gramatical, a inserção de uma lista com numeradores e marcadores, a criação de um índice remissivo, de um sumário, né, uma nota de fim, uma nota de rodapé, a criação de uma mala direta, de uma tabela, até de uma macro mesmo. Então, há diversos e poderosos recursos na parte de texto, que é a parte do Word. E vimos também que na construção da mala direta, resumindo rapidamente, antes de construir a mala direta, o que é que eu preciso ter para que a mala direta esteja completa? O documento principal, que é o texto comum a todos que irão receber, o banco de dados, onde vão constar os campos e seus respectivos registros, e finalmente a parte da mesclagem. Ou seja, a parte da mesclagem seria o quê? Seria a junção do documento, né, principal com o banco de dados. Então, essa seria a parte final para podermos entrar na mala direta, e a partir do momento que eu faço a terceira etapa, em que eu concluo a terceira etapa, eu terei a mala direta propriamente dita. Então, eu vou ter aí a junção de um documento com uma base de dados. E aí eu posso dispor dos recursos que a mala direta oferece, né? Como a parte de filtro, que é mostrar só o que interessa, como a parte de criação de regras, como a parte da exceção de uma linha de saudação, e aí vai. São vários os recursos que a mala direta oferece. Então, nós finalizamos, tá, essa parte técnica da criação da editoração, o que seria a editoração, e também, né, determinar a possibilidade, tá, de utilizar e dispormos deste recurso. Então, assim, vocês podem, tá, fazer consultas. Então, há sites, por exemplo, nós temos um site bem interessante em que nós podemos baixar a apostila. É um site chamado apostilando.com. Então, só uma paradinha, tá, que nós temos aí perguntas, né, Tatiana? Temos sim, professor. Do Paulo Parelhas, o aluno Gabriel. É possível adicionar link para envio de mala direta via e-mail? Se é possível adicionar link, podemos também fazer adicionamento de links, né? Com hiperlink para poder determinar o endereço e automaticamente, o que seria o link, na verdade, né? É um caminho para outra área. Então, eu posso criar o hiperlink e, através dele, ao clicar ali, ele já vai automaticamente, né, adicionar o hiperlink de acordo com o que ele está determinado, com a ação que ele vai executar. Ok, Tatiana? Sem mais dúvidas. Ok, então, vamos aí para a construção da mala direta, né, em si. Então, o primeiro passo é a abertura do programa. Ok, vamos lá no botão iniciar, né? Automaticamente nós temos o Programas, o Grupo Office e a partir daí o acesso ao Microsoft Office 2007. Então nós temos aqui, tá? Qual seria o primeiro passo para criarmos a nossa mala direta? Então nós vamos aqui para a parte de correspondências, ou seja, para a guia correspondências. Então, ao clicarmos na guia correspondência, nós temos a possibilidade de verificar que eu posso criar envelopes, que eu posso criar etiquetas e que eu posso dar início à mala direta. Então aqui, ó, no grupo criar, eu tenho a criação de envelopes,
a criação de etiquetas. Nós temos aqui o início da mala direta. Observe que eu não tenho um documento principal. Eu poderia ter um documento principal para exercitar, né, isso aqui. Eu posso digitar o documento antes, durante ou depois, ou já ter o documento, né, trabalhado para isso. Então, ou seja, o próximo passo, após irmos para o menu correspondência, nós vamos trabalhar aqui, no grupo iniciar mala direta, o botão iniciar mala direta. E aí ele oferece a possibilidade da criação de cartas, de mensagens por e-mails, de envelopes, etiquetas, né, documento normal do Word, e ainda tem um assistente de mala direta passo a passo, que aí, ao clicar, automaticamente ele vai abrir uma janela, tá, de apoio aqui, dizendo as etapas. Então nós podemos seguir as etapas, que são 6, ele nos diz que eu estou na etapa 1 da etapa 6, então eu posso usar o assistente para dizer que documento eu quero criar, e aí seguir todos os passos que vamos fazer aqui na prática. Então, se eu não fiz uma mala direta, eu posso utilizar o assistente, né? Os programas oferecem os assistentes e a ajuda do programa para poder consultar. Então, voltando na questão do material, né? Vocês podem consultar um site bem interessante, que é o apostilando.com. Então, nesse site, você pode pegar apostilas. Então, eu posso pegar apostilas do Excel, do Corel, do Photoshop, do Word. Então, ao acessar esse site, eu tenho que fazer um cadastro. Ou seja, o cadastro seria preencher uma pequena ficha, é gratuito, tá? Você preenche e aí será enviado para o seu e-mail um login e uma senha. Por quê? Quando você vai fazer o download desse material, automaticamente ele pede seu login e sua senha e aí você pode baixar o material. Pode ser materiais simples, com conceitos básicos, passo. Eu quero uma mala direta passo a passo, a criação de uma mala direta básica. Então, só a criação da mala. Ou posso pegar uma apostila com recursos avançados, onde, além de mostrar como se faz uma mala direta, como enviar por e-mail, como criar um documento envelope, e aí vai. Posso baixar uma apostila de Word avançado, onde eu vou ter a parte de índice, sumário. Então, eu posso ter diversos materiais em mãos, gratuitamente, tá? Posso baixar, salvar, e posso utilizar esse material para estudo, para enriquecer o conhecimento, aprofundar no assunto, né? Então, isso é muito importante, independente do assunto que você venha a ver na aula, independente da disciplina, é importante sempre a busca do conhecimento, é importante sempre interagir com o professor, né? Tirar as dúvidas. Então, nós também aprendemos com vocês, tá certo? Aí, assim como vocês aprendem conosco. Então, é importante criar essa integração, né? Estamos trabalhando em parceria. Então, temos que trocar informações. Para isso também existe o chat, né? Onde você vai poder tirar dúvidas, fazer perguntas sobre as atividades, como desenvolver caso você não tenha entendido, né? Se está com dúvida de como fazer algum passo. Então, ou até mesmo perguntas mais frequentes relativas à ferramenta ou à área, tá, de automação de escritório do que estamos vendo. Então, eu vou fechar aqui o assistente, tá? Que nós vamos criar aqui, voltando para a mala direta. Então, voltamos para cá e fomos na guia, né? Correspondência, no grupo iniciar mala direta, optamos por carta, e aqui agora eu tenho, selecionar destinatários. E aqui ele diz que eu posso escolher a lista de pessoas, ok? Então, antes de entrarmos aí, temos algumas perguntas aqui, ok, Tatiana? Temos sim, professor de Carpina, do Polo Carpina, o aluno Geraldo. Pode autonumerar a mala direta? Sim, podemos. Ok? Temos aqui também do Polo Currais Novos. O aluno Júnior, ele pergunta: professor, seja bem-vindo. O senhor falou muito sobre editor de texto, mas em alguns concursos fala-se muito em processador de texto. Qual a diferença entre editor de texto e processador de texto? Na verdade, o processador ele é mais completo, né? O editor de texto ele não oferece tantos recursos, né? Ou, por exemplo, nós temos aí, dentro do próprio Windows, o WordPad da vida, né? Então, ele funciona como pequeno editor de texto, mas que não traz tantos recursos como o Word oferece. Então, geralmente, os processadores, eles possuem uma gama maior de recursos que vão ajudar mais. Então, o editor pode ser usado apenas para pequenos documentos, não para documentos mais complexos. Ok, Tatiana? Então, voltando para cá, nós temos aí, ó, selecionar destinatários. Então, ao clicarmos aqui, ele nos diz que eu posso digitar uma nova lista, usar uma lista existente, ou selecionarmos, né, selecionar contatos do Outlook. Então, se eu for para cá para usar a lista existente, eu tenho uma lista aqui, tá? Que eu criei estaduais e confraternização. Então, eu poderia muito bem usar isso aqui. Então, observe aqui, ó, o símbolo do banco de dados, né? Então, isso aqui são bancos de dados.
que podem ser incorporados ao documento principal. Então, seria a possibilidade, eu posso também aqui digitar uma nova lista. Vamos partir do ponto que você não tem um banco de dados e que você vai criar esse banco de dados. Porque depois que você cria esse banco de dados,